3, 2, 1, REC. Mês de março não é só um mês para falar de mulheres. Todo dia, toda hora, todos os meses, a todo momento, tem que falar de mulher. Tem que falar de homem também, tem que falar de jovem, criança, idoso. Mas o mês de março tem uma marca histórica no mundo, não só no Brasil. Eu tô com a Benedita Nascimento, a Bené Nascimento, articuladora do Fórum Popular de Mulheres aqui de Rondônia. Benedita, obrigada por atender ao 321 REC, que sempre fala conosco quando a pauta é ativismo, feminismo, gênero, direitos, vida, né, Bené? Sim, vida. Primeiro, muito obrigada pela confiança. É sempre bom, né, fazer essa parceria com o REC. E vocês têm, assim, mudado muito, né, o conceito de comunicação dentro da universidade e fora da universidade. Eu estou, assim, adorando essa prática de uma nova narrativa, né, valorizando essa coisa, né, não só da criação, mas e nem só do ineditismo, mas sobretudo essa coisa do jovem, da experimentação. Isso é muito legal, porque isso é isso que fortalece o mundo da criatividade, da criação. Essa semana é uma semana importantíssima, porque vai culminar no 8 de março, e as pessoas sempre falam, né, nossa, mas bate nesse mês, começa a falar de mulher. Não é. A gente tem que ter um marcador, porque tem um histórico de outras mulheres que vieram caminhando, patrolando um caminho que hoje a gente só tá nele porque teve toda uma luta por trás, que tem sangue, suor, estudo, luta, é batalha, né? Por que a gente pode falar, Bené, para as pessoas do quão é importante também ter esse marcador histórico, mesmo tendo consciência de que todos os dias são dias de lutas, sim, em relação à questão de gênero? Primeiro, que bom que nós temos um mês que marca, né, que traz um valor histórico da nossa luta, né, da luta das mulheres e do feminismo. Que pena que precisamos ter um mês para fazer um destaque por conta da invisibilidade histórica das mulheres em todas as áreas, né? Que pena, porque a gente tem que ter um mês, um dia, se brincar, né? um ano, todos os minutos para estar dizendo para a sociedade que nós mulheres existimos, que nós mulheres temos essência, que nós mulheres somos frutos de um processo, de uma sociedade, né, que nos interrompeu, né, que interrompeu a nossa história e até hoje tenta nos invisibilizar, né, sempre. Que bom que hoje você, a partir de lutas históricas e aí, sobretudo, de algumas outras mulheres, né, que estavam na marcha, lutando pelo direito ao voto, lutando por melhores condições de trabalho, lutando pela igualdade, né, salarial, enfim, lutando pela vida, como nós estamos fazendo hoje no século XXI. Então, que bom que a gente teve outras mulheres, né, nossas ancestrais, que conseguiram resistir, que conseguiram construir caminhos para que nós pudéssemos hoje ter direito ao voto, à educação, ter direito à fala, à expressão, à liberdade, o livre-arbítrio de ir e vir. Você que está escutando a gente, o Levante Feminista de Rondônia, junto com as articulações que tem tanto o Fórum Popular de Mulheres de Rondônia, Rede Lilás, pessoas engajadas, instituições e organizações engajadas estão juntas, promovendo vários diálogos, promovendo vários atos nesse mês de março, que é um mês de marco mesmo, né? Que marca, o marco que a gente fala é que tem essa marcação, mas sempre valorizando esses atos que tem que acontecer durante todos os dias do ano, né? Mas a Bené estava falando aqui sobre o que ouvimos, né? Porque na segunda-feira aconteceu uma prosa, que é a chamada prosa das manas, né? Que envolveu o diálogo de 3 homens, né? 3 homens, que foi o Zé Ricardo, do Papo de Homem, o Cristiano Correia, que é professor de psicologia e também psicólogo do Tribunal de Justiça de Rondônia, e o Eric Alves, do movimento Olga Benário aqui de Rondônia. E foi um diálogo muito legal que você pode acompanhar no canal, no YouTube, do Levante Feminista de Rondônia. Interessante demais. E um dos pontos que Bené traz aqui agora é sobre a questão dos filhos, dos homens, dos adolescentes, que foi levantado até pelo psicólogo
Cristiano Corrêa, que você pode consultar lá esse vídeo maravilhoso do dia 2 de março. Corre lá no YouTube, 2 de março de 2026. E o Cristiano falou uma coisa muito importante sobre a educação, a cultura, a ética junto aos meninos enquanto adolescentes, para dialogar com eles, para observar de maneira diferente esse aspecto, né? Como é que você percebe isso? Eu tenho, na verdade, duas perspectivas, né? Ou seja, duas vertentes, duas linhas de pensamento com relação à questão de tratar essas novas relações da masculinidade com o sexo masculino, né? Mas é interessante a gente também compreender que assim, isso não é responsabilidade das mulheres. Eu quero deixar claro que isso não é para ser maternalizado. Ou seja, porque você é mãe de um homem, você tem responsabilidade de tornar esse homem menos machista, tornar esse homem feminista. Ou porque você é feminista, você tem essa responsabilidade de tornar esse homem feminista. Não, eu parto do princípio que não. Nós não temos essa responsabilidade porque a gente já tem outras responsabilidades, sabe? E uma dessas responsabilidades é, de fato, fazer a defesa dos direitos humanos das mulheres e dos meninos. Sim. Mas é sim uma estratégia que a gente pode trazer para compor a nossa luta, sabe? É uma estratégia eficaz, inclusive, né? Porque a gente precisa mudar essa mentalidade patriarcal, né? E estrutural. E para mudar essa mentalidade patriarcal e estrutural, a gente precisa atacar as duas fontes, né? Vamos dizer assim, os dois vetores, tanto a mulher como o homem, porque a gente também tem mulheres machistas, né? Sim. Também temos mulheres que não conseguem compreender essa relação desigual, né? Sim. E aí, então, por isso que eu penso que atuar sobre esse contexto de repensar as masculinidades com homens e com meninos, né, e com adolescentes e com jovens, é uma estratégia exitosa no sentido de fato, compor a luta em defesa dos direitos humanos de mulheres e meninas. Agora, a gente tem um agravante. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, você não pode discutir na escola, você não pode utilizar nem a palavra gênero nas escolas. Então, como é que você vai conseguir interferir nesse processo educativo dessa criança, desse jovem, desse adolescente, se tu não pode falar, se tu não pode tratar dessa categoria que é o conceito de gênero, que é uma categoria de análise justamente para a gente desconstruir essa relação desigual entre homens e mulheres. Ora, se eu não posso tratar disso na escola, com esses jovens, como é que esses jovens vão construir uma mentalidade diferente do que está posto? Porque o que está posto na sociedade? Que os homens nasceram para mandar e as mulheres para serem submissas. Que os homens nasceram para estar na rua e nós para estarmos dentro de casa. Como dizem muito, né, com a barriga encostada na pia. Sem falar da tripla, quadrupla jornada. Né? Então, assim, é um debate que você vai longe, né? Quer dizer, é uma prosa que a gente pode fazer em qualquer esquina e aí a gente vai ver o quanto que a gente precisa, de fato, girar, né, azeitar esse mecanismo que se chama, né, a estrutura patriarcal da sociedade para a gente, de fato, conseguir transformar essas realidades que são complexas. Nesse sentido, Bené, para a gente poder... A gente está fazendo uma síntese aqui, gente, não tem como falar muito tempo, mas de maneira intensa. E é nesse sentido que a gente destaca e apoia demais o trabalho que vocês vêm desenvolvendo há décadas, né? E que todo mês de março, assim como agosto e novembro, tem uma agenda gigante de articulações com coletivos, com órgãos públicos, né? E essa luta é necessária. Essa luta de formiguinha, de estar nas organizações, de conversar com as pessoas, ela é importante, né, Bené? Qual a importância a gente fazer essas articulações, esses caminhos, esses percursos, esses diálogos? Em meses estratégicos? Sim, mas também todos os dias. Uhum. E, gente, se vocês perguntarem assim, cara, como é que essas mulheres fazem tanta coisa sem grana? É sem grana mesmo, é na coragem, sabe? Porque a gente acredita que nós podemos fazer hoje para amanhã
vocês continuarem, as filhas, as nossas netas, bisnetas continuarem. Se tiver que ainda continuar, né, lutando por um mundo mais justo entre homens e mulheres, por uma sociedade mais fraterna, por uma sociedade mais justa. A gente tem que preservar essa memória histórica, mas a gente precisa continuar mostrando, dizendo que nós vamos resistir até aonde a gente conseguir resistir, né? Porque essa foi uma escolha, um projeto de vida de cada uma de nós feministas, né? Agora, é claro que a gente precisa ter um arco de alianças muito grande, porque com a universidade, com o Ministério Público, com toda a sociedade, com a igreja, com a escola, com a polícia, né? A gente precisa ter esse arco de aliança, porque ninguém faz nada sozinho, principalmente em relação ao fenômeno da violência contra a mulher. Ele é um fenômeno mesmo, e aí esse fenômeno ele não vai ser superado do dia para a noite, né? Ele vai existir e coexistir com essa caminhada, né? E a gente está vendo essa incidência muito alta, né? Então a gente precisa continuar lutando, né? É a única forma que a sociedade civil organizada tem, já que nós não temos o poder de decisão da caneta, né? Nos foi perguntado quais seriam, quais as medidas que a gente apontaria para que a gente pudesse estar, de fato, incidindo no processo de prevenção e contenção, né, da violência praticada contra as mulheres. E aí eu coloquei aqui, ampliação da rede de serviços com recursos humanos especializados para atuarem com ações preventivas nas comunidades. Assim como tem as UPAs, podíamos criar as UPM, Unidade de Proteção à Mulher nas Comunidades, estabelecendo uma rede de alianças e cooperação comunitária envolvendo igrejas, escolas, unidades de saúde e a família. Os governos poderiam instituir os serviços em parceria com a sociedade civil, pois nós podemos atuar de forma gratuita na formação, na qualificação dos agentes de territórios de proteção à mulher nas comunidades. Quando você faz articulação com os organismos, né, as organizações, sobretudo as governamentais, é o lugar onde a gente também faz a sugestão e luta por políticas, né? Porque senão a luta fica uma luta apenas declaratória, né? Tem que ser propositivo, né? Gente, o papo é maravilhoso, maravilhoso, conversar assim horas com a Bené, mas a gente vai encerrar aqui e agradecer a Benedita Nascimento, a Bené, nossa articuladora aqui do Fórum Popular de Mulheres de Rondônia. Obrigada, Bené, por atender ao 321 REC nessa semana especial. Obrigada. Estamos dispostos aí o tempo todo que vocês nos chamarem. A gente quer estar junto, porque para nós é muito importante estar vivenciando esses espaços de comunicação e difusão, né, da nossa experiência. Para a gente é uma honra. Eu acho que a gente sempre tem que estar devolvendo o que a gente recebeu das nossas formações, né, seja na universidade, na sociedade civil, nas nossas lutas, porque é isso, né? Os nossos corpos, eles são isso, né? Eles são redes de transmissões para que a gente possa ter uma sociedade mais feminista mesmo, para a gente ter uma coisa melhor para a vida das nossas futuras mulheres, meninas que venham por aí. Então, assim, eu quero muito parabenizar vocês, porque eu acho que essa experiência de vocês, ela é grandiosa. Eu sinto até vontade de voltar para a universidade, porque pensa num projeto muito legal e assim, pô, vocês estão de parabéns, cara. Isso tem que o REC 321, o REC radiofônico, novela, sabe? Tem que sair da universidade, tem que ficar na universidade, mas tem que ser difuso no sentido amplo para que a sociedade possa conhecer, né? E é por isso que a gente agradece mais uma vez. Gente, vocês escutaram aí, tiveram o prazer de escutar, eu tive o prazer aqui de trocar essa prosa de mana com a Bené Nascimento, articuladora do Fórum Popular de Mulheres de Rondônia. Você pode acompanhar essa entrevista tanto no Instagram, rec.unir. A gente também coloca esse Instagram à disposição do Levante Feminista, do Fórum Popular de Mulheres de Rondônia, da Rede Lilás. Você também pode acompanhar no canal REC Unir no YouTube e no perfil 321 REC no Spotify. A gente vai ficar por aqui, eu sou Evelyn Morales, coordenadora do Grupo REC, mas a gente sempre te convida a caminhar com a gente, então bora cidadaniar com a gente. Três, dois,